cliente, atende ele em 360, né? Trazendo mais um acompanhamento ali maior. Então, por isso que tem essas diferenças. Muito bom. E você sempre gostou dessa área do marketing ou você caiu de paraquedas e acabou dando certo? Então, eu sempre gostei de comunicação. E é muito engraçado falar sobre isso, gente. E isso é até algo que eu deixo aqui até de inspiração e exemplo para as pessoas, porque muitas das vezes a gente fala assim, né? A gente está na internet, a gente vê o crescimento aí que a internet tem e das pessoas todas comunicando na internet, e às vezes a gente vira assim e fala, mas isso daí não é para mim, eu não tenho essa comunicação, eu não consigo fazer isso que as pessoas fazem, a internet nunca é para mim. E se eu contar como que foi a minha infância e quem eu era quando criança, você virar assim pra mim e vai falar hoje, tipo, jamais que essa pessoa aí vai formar em jornalismo, vai ser comunicadora e vai tocar 2 empresas. Porque eu era uma criança totalmente introvertida. Eu era muito, assim... Na escola, eu chorava porque eu não queria ficar na escola sozinha. Eu não tinha uma comunicação muito, assim, de fazer muitas amizades, de ter segurança de falar, não tinha. Então, assim, se fosse olhar para minha infância, pela criança que eu fui ali, eu nunca que eu ia ser uma comunicadora hoje. Mas, obviamente, né, fui desenvolvendo isso durante a infância, não só eu, graças aos meus pais, né, que trabalharam nisso comigo, né, em questão de terapia e tudo mais, e aí eu fui crescendo nesse desenvolvimento de perder essa vergonha, por isso que é muito importante, tá, gente, até inclusive quem tá vendo o podcast, que às vezes tem filhos, ou então se você mesmo é essa própria pessoa, então você não precisa do papai e da mamãe ir lá e te ajudar nisso, né, você mesmo já pode fazer isso por você. Que é procurar profissionais que vão te ajudar isso daí. E aí, na época, meus pais procuraram, eu desenvolvi essa parte minha, né, de perder esse medo, essa insegurança que eu tinha quando criança, que eu não queria ir para a escola, que eu chorava, se o professor mandava eu levar uma coisa, eu esquecia, eu chorava, eu era muito insegura. Então, eu trabalhei isso durante a infância e a adolescência, a ponto que, quando eu cheguei na faculdade, a primeira coisa que eu tive na minha primeira aula foi fazer uma apresentação para, sei lá, para 60 pessoas. Que é muita coisa. E a Ainda mais com uma professora pessoa... chegou assim e falou assim, vai apresentar aqui. Aí imagina, se eu fosse aquela Roberta lá da infância, eu ia chorar e não aguentar, ia sair da sala. Tá muito bom. E assim, às vezes no aperto... Não sei se você chegou a passar muitos apertos, né? Por exemplo, você era antissocial. Imagina você sendo um antissocial, você tendo que dar uma palestra, por exemplo. Não dá certo. Então, muitas vezes a gente tem que passar o aperto ali para ir se aprimorando e tal. E você tem alguma dica, além da pessoa né, fazer algum tratamento, procurar uma ajuda médica e tal, você tem alguma outra dica que a pessoa ela possa melhorar na comunicação dela? E comunicação também não é só a verbal, né? Por exemplo, você está falando de empresa, de marketing, você também veio numa vestimenta fazendo jus disso, né? Exatamente. Você tem alguma dica para o pessoal? Então, além dessa parte, né, de buscar profissionais para ajudar nesse desenvolvimento de fala, oratória também é algo muito importante, a gente também tem que... Eu acredito que é muito uma questão de mentalidade. Eu acredito muito que parte muito da nossa mentalidade. Então, a partir do momento que você coloca na cabeça que você é capaz de fazer aquilo dali, esse é o primeiro gatilho que você tem que desenvolver para você conseguir fazer algo que você deseja. Esses dias mesmo eu estava até conversando, e aí eu estava conversando com uma pessoa, e eu conversando com ela, eu falei assim, a gente descobriu algo que eu já sabia, mas que ficou mais explícito ainda, o quanto que eu sou positiva. E isso é muito de questão de mentalidade, porque quando você coloca isso na sua mente, né, instala esse drive na sua mente de que todas as coisas... tá até na minha biografia do Instagram, você falou da minha biografia do Instagram, então uma frase que eu carrego muito comigo, que é tudo certo para dar certo. Então, mesmo que aconteça episódios na minha vida que não foi dentro do meu esperado, eu sempre tento trazer aquilo dali para um ensinamento, para um aprendizado e olhar um lado bom de aquilo dali. E isso é muito disso dessa parte de comunicação. Se eu tenho dificuldade, se eu estou vendo que eu não sou boa, né, na comunicação, que eu preciso desenvolver isso, e isso é importante, gente, independente se você é CLT, empreendente, independente se você empreende, você tem que saber se comunicar. Comunicação não é só para negócios, é para relações interpessoais também, é para o seu relacionamento na sua casa, com sua família, com seu namorado, com seus amigos. Então, trazer isso nessa mentalidade de que eu preciso desenvolver. Não é eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim.
Não, se eu nasci assim, se eu cresci ainda assim, e eu sei que eu preciso desenvolver isso, primeira coisa, eu ter essa consciência na minha mente, e segunda coisa é o que eu vou fazer para que isso seja resolvido. Muito bom. E na questão empresarial também é bom, né? Imagino que lá na agência deve puxar a orelha do pessoal, ó, tem que comunicar melhor e tal. Como que é a questão da comunicação lá? Você preza muito por isso também com eles? Com certeza. A gente tem nosso plano de desenvolvimento individual e antes disso também, até na parte de onboard do time, eu dou a eles testes, né, de comportamento para eu entender a personalidade de cada um, nível de segurança de cada um em segurança, nível de procrastinação, para o quê? Para eu conhecer cada pessoa, né? Porque isso é muito importante. Isso acontece, inclusive, muito dentro de empresas. Às vezes a pessoa, né, o dono ali, ele quer exigir algo, né, de uma pessoa da equipe que não é do perfil dela. Então, quando a gente passa a conhecer melhor com quem a gente trabalha, isso é muito importante que a gente comece a entender para o lado que a pessoa vai. E aí, um dos pontos que eu olho muito é essa questão de o desenvolvimento hoje, ele não tem que ser só técnico. É algo que eu prezo hoje muito até na contratação, né? Não adianta a pessoa saber muita coisa, mas se ela não sabe aplicar, ou ela também não tem compromisso, ela não tem responsabilidade, né? É uma soma. E hoje, né, como empresária, eu falo isso muito também com outros empresários, mais importante do que você ter uma pessoa de um nível técnico bom é você ter uma pessoa disposta e compromissada. Porque o nível técnico, hoje a gente pode dar cursos, a gente pode acompanhar, a gente está ali realmente para fazer a pessoa crescer, né? É algo que eu prezo muito dentro da Fly, nosso nome vem de voar, porque a ideia é que, e uma das minhas premissas de vida, inclusive, ninguém pode passar na minha vida sem ter aprendido algo comigo. Então, esse é o meu propósito de vida, né? Então, não quero que uma pessoa ela esteja comigo, seja trabalhando ou em alguma parceria comigo e que fique só naquilo dali, né? O meu propósito é que realmente as pessoas elas possam crescer. E esse crescimento, ele não está só no técnico, né? Ele não está só naquilo que a pessoa faz, mas está muito também no pessoal, né? Que se a pessoa... A gente deu até o exemplo aqui, né, Rafael? Isso. Com o Pedro, né? Com o Breno, que trabalhou comigo. Eu até brinquei, assim, falando que eu peguei o Breno na planta. E o Breno, por exemplo, era uma pessoa, assim, tímida demais e que para falar. E um dia eu peguei o desafio com ele. Eu falei, olha, eu tinha, na época que eu estava promovendo meus cursos online, eu falei, olha, te dou essa lista, você vai ligar aqui para todos esses alunos aqui do curso. Ele, ai meu Deus, e agora? E não sei o que, eu não sei ligar. Eu falei, sabe, sim, vamos lá, que eu tô aqui do seu ladinho e vai ser tudo lindo e maravilhoso. E assim, e o quanto que colocar essa pessoa num desafio ajuda ela, cara, eu sou capaz. E isso é desenvolvimento, sabe? E não é só para questão profissional, não. É para hoje ele também, dentro de outras relações dele, ele saber comunicar com uma outra pessoa. Isso aí é muito bom, porque às vezes falta pessoas para... Por exemplo, tem pessoas que, infelizmente, ela só vai para frente se tiver alguém para puxar, para incentivar. E você ter esse papel, né, não só na empresa, mas qualquer outra pessoa que passa na sua vida, isso aí é muito importante e a galera deve, né, ter gratidão por isso e tal. E assim, na internet, você também faz vendas de produtos, de infoprodutos, ou você só tem a agência mesmo? Então, na época da pandemia, ali em 2020, eu iniciei nesse mercado de infoproduto, né, de venda de cursos, que foi, meu primeiro curso foi Instagram do Zero ao Profissional, né, inclusive, assim, muito grata por esse período, que eu conheci pessoas maravilhosas, mas fiz muita live, né, aquele período de lançamento, foi muito enriquecedor conhecer esse mercado hoje, que é um mercado também de infoproduto, e depois eu criei outros tipos de curso, né, curso de conteúdo, curso de engajamento, tudo voltado para como utilizar o Instagram para promover o próprio negócio. Eu fiquei mais ou menos ali uns 2 anos, acho que uns 2 anos e meio, nessa parte de curso, de infoproduto mesmo, curso online, consultoria e tudo mais. E aí foi quando chegou ali em 2022, paralelo a isso, eu continuava, né, com a agência prestando serviços para as outras empresas que não queriam fazer o curso, mas queriam alguém para executar. Então, eu entrava também nessa questão de prestação de serviço. E final de 2022, ali, eu dei uma interrompida na questão de infoproduto. É algo que eu pretendo voltar no futuro,
Ainda não, mas é algo que eu gosto muito, porque ensinar é algo meu, sabe? Não é nem pela questão de infoproduto fazer dinheiro. Não, eu gosto de ensinar, assim. Se eu fico muito sem produzir conteúdo na internet, eu fico assim, Você já... gente... Blogueira.